Oi pessoal, tudo bem? Prazer, meu nome é Gabriel Roger e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal. No vídeo de hoje a gente vai estar fazendo um review sobre essa belezinha aqui, ó, o Samsung Chromebook 4. Antes de começar o vídeo, eu queria pedir para você deixar o seu like e se inscrever no canal. Caso tenha alguma dúvida, só basta comentar aí embaixo, tá? Bom, eu tenho essa máquina aqui, vai fazer aproximadamente um ano. Eu comprei ela em abril de 2022, tá? Então mês que vem faz um ano que eu tenho ela, que eu venho usando. E eu tô fazendo esse vídeo para estar expressando a opinião sincera de um usuário comum aí que utiliza o Chromebook no seu dia a dia. Então, se você está pretendendo comprar um Chromebook ou tem curiosidade de saber como que funciona, eu acho legal você ver esse vídeo que você vai ver um relato real mesmo. Bom, eu comprei o Chromebook visando uma máquina de backup, tá? Porque eu tenho o meu computador principal, só que se ele desse pau eu não ia ter nenhuma máquina para estar utilizando, para estar estudando, trabalhando, enfim. E essa máquina não precisava ser muito pesada, não precisava ser muito... o hardware dela não precisava ser muito agressivo, não precisava ser muito bom. Então eu optei por estar comprando um notebook barato e analisando aí na internet eu encontrei o Chromebook que para mim foi a melhor opção. Então eu utilizava essa máquina para estudo e para trabalho. Para quem não sabe, eu sou programador e eu faço faculdade. Então eu usava ela nessa finalidade, tá? Bom, antes de falar as informações técnicas do Chromebook, eu acho legal a gente estar ressaltando algumas coisas, tá? O Chromebook, ele foi criado e desenvolvido pela Google, tá? A ideia desse computador é ele ser feito para pessoas que realizam tarefas básicas do dia a dia, como estudar, assistir um vídeo, responder um e-mail, escrever um artigo e tarefas que você consegue estar fazendo no navegador sem precisar estar baixando algum aplicativo específico, uma aplicação específica. Então todo o sistema operacional, todo o computador foi pensado para esse tipo de pessoa. Aí também nasce o Chrome OS, que é um sistema do Google, um sistema operacional do Google baseado em Linux, mais especificamente no Debian, que é basicamente um sistema voltado, baseado em navegação na internet. Com o tempo, esse sistema foi se aprimorando, né, o Chrome OS, e hoje em dia você tem a disponibilidade de estar baixando aplicações, inclusive aplicações Linux nele, tá? E também aplicativos Android, que eu vou estar comentando mais pra frente. Bom, agora que você já sabe o porquê e para que serve o Chromebook, né? Eu vou estar falando as especificações técnicas dele. Bom, esse Chromebook aqui, ele possui 4 GB de memória RAM, é o básico hoje em dia que você encontra no mercado. E ele tem um SSD de 32 GB. Na minha visão, isso aqui foi até um erro de marketing da Samsung, tá? Porque na verdade essa máquina não tem SSD. Ela tem uma memória chamada de eMMC, que basicamente é um cartão SD, um cartão micro SD embutido na placa-mãe, tá? Esse tipo de memória, ela é mais rápida do que um HD convencional, porém é mais lenta do que um SSD. Isso aí, se você entra na página de vendas desse Chromebook na própria Samsung, eles vendem como SSD, mas não é, tá? Isso é importante deixar claro. Porém, é uma memória muito rápida. O que deixa a desejar é realmente a capacidade de armazenamento, que 32 GB acaba sendo muito pouco. Porém, gente, esse computador, eles desenvolveram pensando que você não vai deixar arquivos como foto, documentos, vídeos armazenados nele. Você vai deixar esses 32 GB de armazenamento realmente para estar baixando alguma aplicação ou para funcionamento mesmo do sistema. Porque eles querem que você use o Google Drive, né? Então, todo o sistema Chrome OS é compatível com a conexão com o Google Drive. Então você vincula sua conta ao Google Drive e arquivos leves como documentos, fotos, vídeos, você vai jogando na sua conta do Google Drive para não ocupar espaço do Chrome OS. Em relação à bateria, a bateria dele é excelente, tá? Ele conta com uma bateria de 39 Wh. Essa bateria aqui eu já utilizei ela por um dia inteiro sem ter nenhum problema. Trabalhando das 7 da manhã às 6 horas da noite e fazendo tarefas relativamente pesadas, tá? Com várias guias abertas, assistindo vídeo, acessando relatórios e, enfim, foi tranquilo, ele aguentou e ainda, quando eu terminei de trabalhar às 6 horas da tarde, dava para ficar mais uma hora mexendo nele sem precisar carregar. Então a bateria dele é muito boa, é um aspecto muito positivo do Chromebook e isso aí eles já fizeram de caso pensado, né? Porque justamente eles fizeram esse Chromebook para você estar passeando, andando com ele, indo para um canto, indo para o outro e levar ele, tá? O processador não é um processador top de linha, muito pelo contrário, é um processador bem básico. E vou até lendo aqui ele para você que eu não vou lembrar o nome de cabeça. É um Intel Celeron
N4020, tá? Bom, pessoal, porém, o Chrome OS consegue um bom desempenho desse processador, mesmo ele sendo um processador básico, o Chrome OS, né, o sistema operacional do Chromebook consegue exigir bastante dele, e você percebe que não dá nenhum travamento, processa bem as informações, e a velocidade do computador em si é usável, é bem rápida, inclusive. A tela é uma tela básica, tá? É uma tela LED de 11.6 polegadas. Ela é antirreflexiva, justamente para você usar aí exposto à luz do dia. Ela não reflete a luz, isso é muito bom. A única coisa que estraga são essas bordas, tá? Eu particularmente acho que a tela daria para ser mais aproveitado. Aqui embaixo a gente tem aproximadamente 2 dedos de borda, aqui em cima também tem 2 dedos, e na lateral aí tem mais ou menos 1 dedo de borda. Então, nesse aspecto aqui, eu acho que o Chromebook pecou, tá? Em relação à estrutura do computador, ele é todo feito de plástico, tá? Mas é um plástico bem resistente. Inclusive, a Samsung trabalha muito o marketing dela voltado para esse aspecto. Lá na própria página de venda, eles dizem que eles já testaram uma placa de aço caindo a 50 centímetros de altura em cima do notebook e ele ficou inteiro, não deu nenhum problema. Então eles trabalham essa informação de que o Chromebook é excelente para a questão de impacto, ele aguenta muito as pancadas do dia a dia, né? E isso é verdade. Eu nunca tive nenhum problema com ele, né? Em relação a risco, em relação a batida, ele sempre funcionou. Aliás, eu sempre tive muito cuidado, né? Eu nunca derrubei, mas você percebe que ele realmente é muito resistente. Falando de estrutura ainda, pessoal, ele pesa aproximadamente 1,1 kg, não é um computador muito leve pelo tamanho, né? Deveria ser mais. Mas assim, é portátil, tá? Não é algo que vai ser muito pesado, dá pra você carregar na mochila tranquilamente. Inclusive, ele é mais ou menos o tamanho de um livro. E na verdade, eu acho que até um livro de 10 matérias acaba sendo maior do que esse laptop. O teclado dele eu acho muito bom, não faz muito barulho, ó. É que eu tô batendo forte ainda, mas é bem confortável para digitar, uma beleza, não faz muito barulhão. Então, para quem gosta de teclado silencioso, eu recomendo. Esse meu aqui, pessoal, eu comprei ele pelo Mercado Livre. Eu comprei de um revendedor comum, porque na época estava mais barato, eu paguei R$1.500, e aproximadamente R$1.500. E ele é importado, tá? Então ele não tem a tecla C cedilha. Mas se você comprar aí pela Samsung, pelo site oficial, se você comprar pelo Mercado Livre, na Samsung ele já vai vir nacional, então ele vai vir padrão brasileiro. Desde o carregador até o teclado. Se você comprar por algum revendedor lá dentro do Mercado Livre, você tem que conversar antes para ver certinho se é nacional ou se é importado, tá? Toma cuidado com isso então. Em relação ao carregamento, ele possui uma porta USB tipo C, tá? Além de carregar, ela recebe e transfere dados. Então aqui você consegue estar ligando um adaptador HDMI, um hub USB, um hub de entradas, enfim. É bem útil. Esse aqui é o carregador dele, é um carregador de carregamento rápido da Samsung, é um carregador excelente. Lembrando que o meu, ele é padrão americano, justamente por ser importado. Ó, entrada tipo C aqui também. O cabo dele é bem longo, tem acho que aproximadamente 1 metro, 1 metro e pouquinho. Isso é bem legal. E lembrando que se você tem um celular Android aí, você consegue estar carregando ele com o carregador do notebook, tá? Do Chromebook. E também o contrário acontece, você pode estar carregando o Chromebook, vai ser um carregamento mais lento, mas também dá certo com o carregador de celular. Ó, ele possui aí também uma entrada micro SD, então você consegue estar aumentando a memória dele de 32 GB com um cartão micro SD. Se tratando já de armazenamento, você não consegue instalar um SSD nele interno, tá? Ele não tem slots para upgrades, então você não consegue nem instalar memória RAM a mais e nem colocar um SSD ou um HD nele, enfim. Ele tem uma entrada USB 3.0 e também ele tem aqui uma entrada de fone integrado com o microfone, então vai ser tipo um foninho de celular, você consegue estar conectando nele, ou só um fone mesmo. Embaixo ele tem aqui 2 speakers, o som dele não é muito alto, se você estiver num lugar muito aberto você vai ter dificuldade em ouvir, então caso você compre eu recomendo você andar sempre com um foninho. Olha, aqui embaixo ele também é de plástico. Em relação ao visual externo aqui do produto, é um visual muito bonito, é bem premium, digamos. Mesmo sendo plástico, ele remete muito ao metal. Todo mundo que não conhece Chromebook bate o olho e fala, nossa, computador bonito, né? Qual computador que é? Apesar da logo aqui,
Se não tivesse essa logo, eu ia achar mais bonito ainda, mas todo Chromebook tem essa logo, então não tem muito fugir disso, tá? Bom, pessoal, em relação a hardware e visual externo do computador, é isso. Se você estiver querendo comprar um computador voltado para o hardware, você vai bater o olho do Chromebook e você vai ver que ele talvez não seja a melhor opção. Mas se você analisar o hardware junto com o Chrome OS, ele pode se tornar a primeira opção sim. Por quê? O Chrome OS, como eu já disse, ele consegue estar rodando muito bem em computadores de hardware baixo, tá? Então ele consegue exigir muito desempenho das peças de um computador. Então você não vai ter tanto problema em relação à velocidade, lógico, se você usar ele para que ele foi feito, que é para fazer tarefas básicas. Em relação ao visual do sistema operacional Chrome OS, ele é muito bonito, inclusive eu particularmente acho ele muito mais bonito do que o do Windows. Bom, é bem rápido, como eu já disse, nunca tive problemas de travamento. Os problemas que eu tive de travamento eram porque eu estava forçando o computador a fazer tarefas que ele não era recomendado estar fazendo. Falando nisso, você consegue estar habilitando o terminal Linux nele, então você consegue estar baixando aplicações Linux. Eu já baixei nele o GIMP, o LibreOffice, o OBS para fazer live e ele rodou tranquilamente. O LibreOffice, para quem não sabe, é tipo um pacote Office gratuito. Eu tive alguns problemas com ele. Dava alguns bugs, mas não era nada que atrapalhava a minha usabilidade. O GIMP ele rodou tranquilamente. O GIMP, para quem não sabe, é tipo um Photoshop open source, então ele é pesado igual um Photoshop e eu consigo fazer vários trabalhos dele, trabalhos complexos nele, sem nenhum problema. Então ele dá conta do recado. Além do terminal Linux, você tem acesso à Play Store, então você consegue estar baixando aplicativos de celular nessa máquina, tá? Lembrando que eu não recomendo você estar baixando o jogo, porque o desempenho não vai ser bom. Então não pense em baixar Free Fire, Call of Duty, esse tipo de jogo nele que você não vai conseguir jogar. Se você for baixar um aplicativo simples, como por exemplo o Instagram da vida, um Facebook, aplicativo do YouTube mesmo, apesar que não tem necessidade, mas enfim, caso você queira, você pode estar baixando esses tipos de aplicativo que é só de clique, não tem tarefas muito complexas, você vai conseguir executar numa tranquilidade absurda. E ele vai rodar muito rápido. Bom, pessoal, por ele ser um computador voltado 100% da nuvem, eles recomendam que você use um Google Docs. Porém, caso você esteja sem internet, você não vai ter acesso ao Google Docs completo, né? Então, eles deixam uma versão pré-instalada do Google Docs nesse computador, que é uma versão offline. Porém, eu recomendo você estar ativando o terminal Linux sim e baixando o LibreOffice para estar utilizando caso você não tenha acesso à internet. Então, você acessa o terminal Linux, faz o download do LibreOffice para estar utilizando quando você fica sem Wi-Fi, sem internet. Uma coisa legal que eu achei aí do Chrome OS é que ele trabalha muito bem integrado com a conta Google. Para você ter noção, quando eu comprei o Chromebook e vinculei minha conta Google, eu não precisei nem colocar as senhas do Wi-Fi que eu tinha logado no meu celular. Ele já puxou todas as senhas do Wi-Fi que estava no meu celular para a máquina, então onde eu chegava com a máquina nova, eu já tinha conexão na internet. O sistema de notificação também, você consegue estar ativando, receber notificação no celular e no Chromebook, é bem legal, bem interessante, compartilhar arquivos por proximidade. Tem também Bluetooth, tem Wi-Fi, o Wi-Fi dele é muito bom. E, no geral, em relação à funcionalidade, é isso, tá? Bom, pessoal, agora eu vou falar um pouco sobre a minha opinião sobre o produto. Eu utilizava ele, como eu disse, para estudar e para trabalhar. No trabalho eu usava ele para estar programando. Eu utilizava a aplicação Sublime Text, que eu baixei pelo terminal Linux. E ele nunca deu problema, nunca deu trabalho. Eu já cheguei a simular também servidores web nele. Então eu baixava lá o Champ pelo Linux também e ele rodava tranquilamente um servidor web com um banco de dados, Apache, enfim, sem nenhuma dor de cabeça. Quando eu comprei justamente para ter um computador de backup, também para quando eu viajasse, porque eu moro numa cidade, meus pais moram em outra, eles moram em São Paulo, eu moro aqui no Paraná. Então, quando eu vou para casa deles, lá eu não tinha nenhuma máquina para trabalho. E como eu estava precisando de uma máquina para trabalhar, foi onde eu comprei o Chromebook. Eu não queria gastar muito e eu queria uma máquina simples, então ele me atendeu especialmente. Na época era ele eu comprar um multilaser. Eu falei, não, eu não vou comprar um multilaser porque esses computadores da multilaser positivo são horríveis. Caso você não saiba, esses notebooks aí da multilaser são muito mal montados. Eles usam placa de tablet basicamente. E carregador de péssima qualidade, material de péssima qualidade, não compensa, gente. Se você for pagar quase 2 pau num multilaser, compensa você estar comprando aí um Chromebook, tá? E falando em comprar o Chromebook,
Na época eu comprei ele pelo Mercado Livre, mas hoje em dia eu sei que tem aí o Samsung Students, inclusive foi por lá que eu comprei o meu tablet, né, o S6 Lite, e você consegue estar comprando, se você for estudante, pela própria Samsung, num valor muito mais baixo. Inclusive eu vou estar colocando o preço atualizado do Chromebook lá hoje, né, no dia que eu estou gravando esse vídeo, que é no dia 3/3/2023. O preço dele que ele está lá, pela pesquisa que eu fiz, o preço à vista dele está muito mais baixo do que em outras plataformas, como Mercado Livre, Americanas, enfim. Então, se você é estudante, eu recomendo muito que você compre direto pela Samsung, até porque você tem a garantia, tem o suporte deles é maravilhoso, você não vai ter nenhuma dor de cabeça em relação a isso. Também tem a opção de comprar importado, mas na minha visão, se você já vai comprar uma peça importada que nem eu comprei, compensa você estar importando direto lá dos Estados Unidos mesmo. Lá está muito mais barato, você compra na Amazon americana, manda entregar aí numa empresa de redirecionamento, né? Eu vou falar uma aqui, mas não é propaganda, né? A mais popular aí eu acho que é o S-Closer. Então você manda entregar lá e eles mandam para você aqui no Brasil. Você vai pagar aí uma taxa, provavelmente, da alfândega, mas às vezes compensa. Então faz as contas, faz os cálculos, caso você não saiba como importar, pesquisa na internet, não precisa nem comprar curso, pesquisa aí no YouTube, que provavelmente você vai achar tutoriais ensinando. Caso tenha alguma dúvida, comenta aí que eu posso estar ajudando também você nesse processo. Acaba sendo muito mais barato do que comprar aqui no Brasil. Mas se você está com pressa, compra pelo Samsung Students ou acesse aí o Marketplace, mas toma cuidado com o que eu já disse. Assim, pessoal, minhas considerações finais sobre a máquina. Essa máquina me atendeu muito bem, me atende até hoje, 1 ano utilizando ela já, não dá travamento. Lógico, você precisa manter a máquina com armazenamento limpo, se você começa a encher muito ela começa a dar assim umas travadas, umas engasgadas. Porém, se você trabalha com ela fazendo básico e não deixa ela muito cheia, a máquina é excelente, tá? Eu recomendo sim, e assim, você tem que comprar ela numa faixa de preço ideal também. Não adianta você pagar 1.700, 1.800 num Chromebook, que eu acho que é loucura, compensa você juntar um pouquinho mais de dinheiro e investir numa máquina melhor com o Windows já. Mas se o seu orçamento está baixo e você não tem frescura em relação a Linux, Chromebook, Windows, pode estar comprando essa máquina que você vai gostar e vai provavelmente te atender, tá? Bom, pessoal, então esse foi o vídeo. Se você gostou, peço para você estar se inscrevendo. O foco do canal não é review, tá? A gente vai trazer review, mas não é review. É mais programação, estudo e tecnologia, voltado para programação, né? Então, caso você tenha interesse nesses temas, eu peço para você estar se inscrevendo no nosso canal, deixando o seu like aí, que vai vir muita coisa legal por aí. Minhas redes sociais também estão na descrição do vídeo. E lembrando, caso você tenha aí alguma dúvida, comente aí, tá bom? Muito obrigado por ter assistido e abraços!